Ouvinte da Rádio RCI, a você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, YouTube, seja muito bem-vindo. Mais um programa, então, Entre Livros, trazendo sempre, né, autores convidados para a gente estar aqui aprofundando assuntos diferentes, temas de pesquisas. Hoje é um programa especial e eu vou explicar por quê. Quem está tendo a oportunidade de nos acompanhar, dá para ver a capa do livro, né? Como nós estamos na fase da pandemia, a gente não tem a condição de estar interagindo com você, mas você pode enviar suas questões, suas observações, comentários no nosso Facebook, né? Rádio RCI Iguaçu, e a gente vai estar, então, interagindo aí com os autores convidados de hoje, né? E respondendo a você, então. O livro é Conscienciologia é Notícia. Uma década e meia de entrevistas na Super Rádio Tupi. Nós estamos, então, com dois organizadores dessa obra aqui, que é a Alessandra Nascimento, ela que é graduada em farmácia e é pós-graduada em tecnologias industriais farmacêuticas e gestão ambiental, também especialista em análises clínicas, mestre em Química de Produtos Naturais e doutora em Ciências e Tecnologia de Polímeros. Félix Wong é graduado e mestre em Engenharia de Telecomunicações. Ambos estão falando conosco do Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa. E a pandemia nos deu essa oportunidade da gente estar interagindo com os autores de fora, né? Daqui de Foz do Iguaçu. E eu já queria, então, dar as boas-vindas a vocês dois. Nós vamos começar falando, né? Por que eu falei que é especial o programa de hoje? Porque a gente vai estar falando de um livro que foi originado de um programa de rádio. Então, quem sabe o programa Entre Livros vai virar um programa de um livro no futuro, não é isso? Mas, boa ideia! Não é? É uma excelente ideia. Que a gente já entrevistou aqui daria um livro, não é? Agora em julho, gente, hoje inclusive é comemorativo, porque nós estamos comemorando 3 anos do nosso programa, já no ar. E aí eu queria que vocês, né, por favor, começassem a falar um pouquinho como que era o programa da rádio, como que ele surgiu, né? E aí depois vocês contam para a gente da onde que surgiu a ideia de fazer um livro do programa da rádio. Ô, Rose, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, a gente está muito feliz de estar aqui trocando ideias, experiências, de voltar à rádio, sempre muito bom, a gente sente falta, né? Eu sinto falta de estar nesse ambiente, acho muito bacana isso, né? Então, queria agradecer. E eu vou passar a palavra aí para o Félix fazer as considerações iniciais e depois eu complemento. Ok, Rose, obrigado aí, obrigado, Alessandra. É muito bom realmente, como a professora Alessandra falou, que foi o nosso mestre, foi a Rádio Tupi, né? Então, eu até me lembro que primeiros programas a gente gaguejava e tal, a gente não sabia o que falar. Aí o Luiz Ribeiro, que era o âncora, ele nos incentivava, ele formou vários professores do IPC. Então, a gente é muito agradecido. E, assim, hoje em dia a gente sabe do valor que é isso, né? Então, é muito bom estar aqui. Vamos em frente. Agora, eu lembrei agora que a primeira vez que eu fui lá na Rádio Tupi, né? Na verdade, eu moro no Rio, mas eu sou de Manaus, né? Então, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e eu lembro que a professora Ana Luísa, junto com o jornalista, como era o nome dele, Félix, que foi a primeira vez lá no... Daniel Muniz. Daniel Muniz, isso, Daniel Muniz, eles estavam indo na Tupi e eu estava lá pelo Rio, lá pelo Centro Educacional, né, o IPC, lá na sede, e aí eu falei assim, eu queria ir com vocês, me ofereci, né, e fui, eu fiquei encantada, eu gostei, conheci o Luiz nessa época, foi assim, meados de 2002, né,
E aí eu gostei demais e fiquei lá na plateia. Na época tinha umas cadeiras para plateia, né? Fiquei na plateia, eu fiquei bem encantada, eu gostei muito do trabalho, mas nessa ocasião, porque a primeira vez o programa começou, foi quando o jornalista Daniel Muniz foi, né, levar um livro para o Luiz Ribeiro, que era o apresentador. O livro era O Coragem para Evoluir, do professor Luciano Vicenzi. E o Luiz leu o livro e ele se identificou com a obra e pensou, tudo com o livro, olha só, né? E aí ele pensou, eu tenho a ver com isso aqui tem a ver comigo, eu quero estudar isso. E aí ele começou a estudar, começou a se interessar por isso e resolveu montar um programa que acontecia às terças-feiras, às 21 horas, e ele começou, o primeiro programa foi em abril de 2001. Então, e aí, desde então, ele vinha fazendo entrevistas, querendo entender o que era a projeciologia e o que era a conscienciologia. Ele dizia o seguinte, que eu quero fazer um programa, queria fazer um programa na época, né, que fizesse o ouvinte refletir. Não é simplesmente jogar informação, mas refletir, fazer uma reflexão mais profunda e tal. Me lembro muito bem. Então, toda a tônica dele sempre foi, nesses 15, 17 anos foi isso, nesse sentido. E Félix, ele estava em crise, né? Quando o Daniel chegou lá, ele estava numa crise assim, ou eu saio dessa rádio, ou eu renovo, ou eu faço alguma coisa, porque ele estava em conflito íntimo. Então, quando chegou Coragem para Evoluir, para na mão dele, ele caiu a ficha para ele. Eu tenho que continuar, eu tenho que reciclar, eu tenho que trazer coisas novas, né? O Luiz sempre foi um cara muito inovador, gostou de apresentar coisas novas, apresentar temas novos, né? E aí o programa começou lá em 2001, né? Então foi bem bacana. Ele tem bastante renome, né? É bom até falar um pouquinho. A Rádio Tupi, ela é a audiência nacional, não é isso? E assim, eu me lembro que ele escolheu esse título, né? Até porque ele acha que ele diz que a Conscienciologia dá uma nova roupagem, uma nova abordagem, você coloca lente, né? Uma lente diferente no ouvinte. Então, por isso que a Conscienciologia é notícia. Qualquer notícia analisada sob a ótica da Conscienciologia vira uma notícia inédita. Essa que é a ideia. E era ao vivo? Era ao vivo, sim. Agora, falando da Tupi, como você falou, a Tupi ela é uma rádio nacional mesmo. A gente diz que tinha até alcance internacional, porque ondas curtas, né? Félix, você me ajuda nisso, que atravessa o oceano. Então, porque inicialmente era AM, depois virou FM. Hoje em dia, pela internet, vai tudo para qualquer lugar, né? Então... Mas naquela época não era assim. Então, ele sempre falava, a gente tem uma audiência e que era internacional a audiência, né? Então, era bem bacana, tinha uma audiência muito boa. E a Tupi realmente é uma indústria de renome, né? Inclusive, eu sei que a Tupi está voltando para a TV agora. Foi uma TV, né? TV Tupi, que tinha uma liderança no mercado na época, nos anos 60, 70, né? Então, ela era bem reconhecida, né? E está voltando agora, a Tupi está voltando para a TV. Vamos ver o que vai acontecer. A título de curiosidade só, já existia esse desejo, né, de alguns voluntários do IPC, na verdade, já tinham pensando, caramba, tantos anos, toda semana falando, isso dá um belo livro de perguntas e respostas, né? Então, é uma coisa interessante, uma dúvida que na época a gente tinha, assim, mas vem cá, que tipo de linguagem a gente vai fazer? Né? Que tipo de linguagem? É mais erudita? Como é que é isso? E assim, e aí foi interessante que duas vezes, na verdade, uma vez eu itinerando por São Paulo e outra no Rio de Janeiro mesmo, né? Eu conversava muito com os taxistas, né? E os taxistas mencionaram o programa. Não, eu escuto toda noite, o programa Luiz Ribeiro é muito bom, etc. e tal. E aí foi a ficha caiu que o nosso ouvinte é o taxista. Então, é uma linguagem feita para o nosso ouvinte padrão, que é o taxista. Que dá para entender, é uma linguagem entendível, né? Mas não é nada rebuscado, mas é mais nesse sentido. Então, foi assim que a gente bolou, né? Que tinha que ser a linguagem do livro.
Agora, em termos... Desculpa. Não, porque às vezes é uma dificuldade quando a gente quer escrever um livro, né? Qual é o meu leitor, né? Qual é o meu leitor padrão? Agora, assim, em termos de programa, né? Então, era um programa semanal, né? O Luiz Ribeiro, ele inclusive foi da nossa rádio, da Rádio RCI, né? Ele esteve uma temporada aqui em Foz do Iguaçu, ele apresentava um programa aqui na rádio de manhã. Então, assim, a gente conhece um pouco, né? A rádio conhece Luiz Ribeiro, né? E aí eu queria perguntar o seguinte, vocês, então, a rádio já tinha o programa e o IPC levava os seus convidados. Qual que era o critério? Como que era feita essa programação das atividades? Alguém elaborava as perguntas ou isso era a cargo do Luiz Ribeiro? Como que era, assim, a dinâmica em si do programa? Não, a gente tinha uma assessoria do IPC, né? Então, tinha no começo, imagino que o Daniel tomava conta, né, como jornalista, que abriu as portas lá, mas sempre tinha uma pessoa responsável, professor responsável, de fazer a pauta, de organizar a pauta. Então, junto com o Luiz Ribeiro, esse professor ia organizando as pautas. A gente fazia uma programação de perguntas, mas como você deve imaginar, quem programa assim ao vivo, nunca dá certo, né? A gente prepara a pauta, mas vamos ver qual é a demanda do momento, né? Teve uma época que a gente abria perguntas para a audiência, então as pessoas telefonavam, faziam perguntas, né? Eu me lembro que a gente, por via de regra, a gente escrevia 10 perguntas, mas nunca passava da quinta. Porque o Luiz Ribeiro saía inventando, né? Saía inventando outras coisas. Então, é muito, muito interessante. Ele nunca chegava na 10ª. Eu desisti de elaborar perguntas, sabe? No início nos primeiros programas, nossa, fazia aquele monte de perguntas. Chega na hora, as ideias são outras, as perguntas É verdade. Né? Assim, dos Verdade. ouvintes são outras. Então, aí chegou uma hora que eu falei, não, eu não vou mais preparar pergunta nenhuma. Eu dou uma olhada no livro, leio o livro, né, para ter a degustação. Mas eu deixo muito, assim, fluir, sabe? Porque eu acho que fica mais assim interativo e você dá liberdade também para as pessoas falarem um pouco mais, espontâneo, né? Espontâneo. E até do amparo atuar para a gente poder fazer a pergunta assertiva que vai, né, alcançar determinado público. E por falar em público, vocês então tem o programa todo é direcionado para o público, né, vamos dizer assim, leigo ou curioso, né, dos estudos aí da conscienciologia, né? E o livro vocês também pensaram nesse público, né? Ou seja, aquela pessoa que quer entender assim o que é a projeção da consciência. Inclusive vale dizer, né? Eu acabei não falando aqui, mas esse é um primeiro volume, né? Que é da série Projeciologia. Justamente pegando esses fenômenos aí da projeção da consciência, não é isso? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho assim da metodologia em si do livro para a gente poder entender assim qual é o conceito, né, que está por trás da obra. Na verdade, a gente pensou justamente fazer esse formato, né, que o Theo Luiz Ribeiro denomina de ping-pong, né? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. E a gente pensou justamente o primeiro de uma série. Esse, pelo menos, era o nosso sonho, né? E o Abre Alas seria justamente a projeciologia, só que por trás da projeciologia tem uma série de conceitos. Então, esse livro foi todo organizado começando lá no paradigma consciencial, lá depois o princípio da descrença e assim vai, né? Então, foi todo pensado como se fosse uma aula para leigos, né? Então, essa que é a ideia. O segundo livro a gente chegou até a pensar, só que a gente até chegamos na metade, tá? Que era sobre a paz, né? Talvez um dia a gente possa desengavetar, mas assim, a gente tinha a pretensão de fazer uma série, né, de livros em temas bem mais assim para o pessoal leigo, mas extremamente sérios, mas
que fosse possível de todos entenderem e entrarem mais a fundo na Conscienciologia. Quem quisesse podia entrar mais fundo. Mas, como todos os projetos, a gente não morreu ainda, mas quem sabe no futuro, né, professora Alessandra? Quem sabe? Vamos trabalhar para isso. Agora, voltando a falar aí da metodologia, né, da linguagem, uma coisa que eu acho muito bacana no Luiz, assim como apresentador e falando da Conscienciologia, é o uso de exemplos. Então, ele sempre puxava e puxa, né, a ideia assim, mas professor, você pode dar um exemplo? Mas na prática, como é que é? Porque só teoria, né? Fica um negócio assim meio só teoria. Não, e na prática, né? Então, ele usava, às vezes, a gente, por exemplo, tinha a história lá da pessoa que sugava energia, né? Do vampiro energético, aí ele perguntava, mas como é que é a pessoa que suga energia, né? O vampiro energético? O que ele está fazendo? Como é que é isso, né? Então, é bem interessante a gente pontuar que algumas expressões são importantes, né? De usar como a pessoa, para ela entender, né? A linguagem que faça a pessoa entender na prática, porque a gente sabe que a projeciologia, a conscienciologia são ciências práticas. É da experimentologia. Então, se não tiver essas casuísticas, né? Se não tiver esse dia a dia, né? Na prática, como é que é mesmo, não parece que não dá liga, né? Não dá caldo. Então, ele sempre puxa essa ideia e no dia a dia, e na prática. E, professor, você pode contar o seu caso, né? E a gente tem isso aqui no livro, né? Alguns relatos, bem bacana. Ele de vez em quando deixava a gente numa saia justa, mas assim, não foi o caso desse livro, né? Mas teve uma vez que eu fui substituir um professor e o tema era ginossoma. Aí ele começou a me colocar, mas como é que é? Eu falei, caramba, e agora? Tive que me virar. Caramba! Saia justa, literalmente, né? Bom, pessoal, a gente vai agora abrir um intervalo para os nossos comerciais. Em um minutinho a gente vai estar de volta. Fique aí com a gente. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conscienciologia é o tema de hoje. Conscienciologia é notícia, justamente porque através de um programa de rádio, não é isso? A gente, então, tem a oportunidade aí de ter materializado num livro as entrevistas que foram realizadas lá. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, já em termos assim do conteúdo da obra, que a gente, né, tá sempre aqui buscando fazer o spoiler, a gente está sempre tentando trazer conteúdos para que o programa fique rico, né, de informação ao pessoal que está acompanhando a gente. E aí, vocês tratam aqui da projeciologia, a gente já tratou, né, inclusive algumas entrevistas agora esse ano também falaram sobre o tema. A gente tem já uma oportunidade aí de estar, né, digamos assim, tornando acessível alguns, né, conceitos mais profundos dessa ciência, projeciologia. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho com relação ao tema mesmo, né, a projeciologia, sobre a projeção lúcida. Tem inclusive uma entrevista aqui que a Alessandra foi entrevistada, não é isso, Alessandra? Você sabe que eu fui entrevistada 2 vezes na rádio dele? Uma eu morava no Rio ainda, e aí eu fui até lá no estúdio e tal, para falar do meu livro, Consciência e Revolução, e depois, sei lá, quase uma década depois, eu aqui em Foz, e ele fez, né, online também, foi muito bacana, inclusive você estava junto, né? Sim, Agora, sim, muito bom. Você, nesse livro, você também é entrevistada, e uma das entrevistas você fala de projeção lúcida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a projeção lúcida e o que a gente faz para a gente poder ter mais lucidez fora do corpo.
Excelente. Aliás, isso é um dos grandes motivadores de a gente escrever isso, né? Para explicar o que é a projeção lúcida mesmo. Então, a projeção é a capacidade que nós, todas as consciências, têm de se descoincidir do corpo físico e ter uma experiência em outra dimensão. Né? Então, o livro ele é baseado em 10 entrevistas, nós selecionamos 10 entrevistas, falando primeiro do paradigma, fazendo algumas explicações que antecedem para a gente chegar na projeção lúcida, né? Então, falando do paradigma, da experiência extrafísica, das bioenergias, até chegar nessa ideia aí da projeção lúcida. Então, todos nós, consciências, querendo ou não, estando lúcido ou não, nós temos essa capacidade de se descoincidir, principalmente quando a gente dorme, né? De descoincidir do corpo. E aí, quando a gente está descoincidido, a gente pode trabalhar para aumentar a nossa lucidez. Muitas pessoas confundem, né, porque é natural, porque elas não têm esse conhecimento ainda, confundem algumas vivências extrafísicas, que é quando a pessoa está projetada, com sonho. Então, é relativamente comum a pessoa confundir sonho com projeção. Inclusive, tem um capítulo do livro explicando a diferença sonho e projeção. Então, é essa vivência que a consciência tem, de perceber, de vivenciar essa multidimensionalidade. E isso faz com que, principalmente, ela se reconheça enquanto consciência, além do corpo físico. E isso faz com que ela mude toda a visão dela. Se a pessoa se percebe enquanto consciência, que ela não é só o corpo físico, algumas coisas mudam, né? Algumas coisas começam a ampliar o sentido da vida, por exemplo, diminui o medo da morte, a pessoa começa a ver que ela começa a entender por que ela às vezes está naquela condição, com aquela família, naquele trabalho, naquela realidade, né? Ela começa a entender as interações que ela tem. Então, amplia toda a visão da consciência. E isso daí, gente, na minha opinião, é a base do processo evolutivo, né? Que aí explica de onde a gente veio, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, aquelas perguntas básicas da filosofia, né? Então, para uma pessoa assim, de primeira vez, eu acho que é muito importante a gente poder explicar esse contexto todo, né? Que tem a ver com esse processo evolutivo. Eu lembro que quando eu conhecia a projeciologia, eu achava assim, isso daí, gente, isso daí é um pessoal que não bate bem da cabeça. Eu tinha um certo preconceito, porque eu sou farmacêutica, né? Então eu achava que isso é de quem usa alucinógenos, né? Isso que eu pensava. E aí, depois, quando eu fui entender a importância, e aí eu tive também uma experiência que isso é bacana, né? Um dos motes da Conscienciologia é não acredite em nada, né? Tenha suas próprias experiências, vivencie, vá buscar a sua vivência, né? Não a sua autocomprovação, né? Então, eu tive essas experiências e aí fica inegável, né? A pessoa não tem como fugir de uma realidade que ela experimentou. Não posso dizer para mim, não, eu não vivi isso, né? Então, é bem interessante nesse sentido. Só a título de informação, interessante, né? O livro, um dos livros pioneiros do professor Walter, que é Projeções da Consciência, está fazendo 40 anos, né? Esse ano está fazendo 40 anos. Então, é um livro que me ajudou muito, né? Eu achei. Mas, enfim, bom, desculpe ter cortado. Não, é excelente, até porque, por sincronicidade, esse tema, esse ano, a gente já trouxe pelo menos uns 4 programas falando sobre isso, sabe? De livros sobre projeção da consciência. Agora, a Alessandra falou aqui sobre... Você quer complementar, Félix? Não, só entender o seguinte, que eu tive uma projeção muito antes de conhecer, né, a Conscienciologia, eu tive uma projeção no início da década de 90. E foi uma projeção que me deixou assim muito grilado. Eu não sabia o que era, toda simbólica, mas eu sabia, eu estava plenamente lúcido, né? E eu não entendia. Eu desenhei, escrevi, e aquilo lá ficou batucando na minha cabeça, porque pela minha formação como engenheiro, eu falei, não é possível. O que isso significa? E aí, o que me ajudou muito foi justamente a leitura do
Projeções da Consciência do professor Valdo, que são 60 experimentos, né, que ele traz. Aí que eu comecei a entender, juntar Lé com Cré, né, como se fala. Então, entender que aquela projeção tinha a ver com o meu passado, tinha a ver com tinha a ver com o meu estado presente e que estava linkado também com o meu futuro. Então, mas levei anos para chegar a essa conclusão. Mas estava tudo lá, a informação estava lá, só que eu não sabia como acessar. Então, aos poucos eu fui entendendo e assim, limitação minha, né? Se eu tivesse bem mais tranquilo. Mas enfim, a projeção muito além do fenômeno, a mensagem que traz é uma coisa extremamente interessante e útil para quem experimenta. Agora a pessoa, todos nós saímos do corpo, todos nós temos experiências fora do corpo, né? Então, assim, quando você já tem uma noção, inclusive da diferença do que é uma projeção, do que é um sonho, né? Fica até mais fácil. Agora, a pessoa que quer ter a experiência, o que ela precisa fazer, ou assim, que dicas vocês dão para a pessoa adquirir a lucidez fora do corpo? O que tem alguma coisa que ela possa fazer aqui para ela ter lucidez lá? Como que é essa parte da lucidez em si? Rose, muito bacana essa sua pergunta, porque isso daí é a base, né? Porque, como a gente falou, todo mundo se projeta. O que vai fazer a diferença é o grau de lucidez, né? Então, muito importante, a pessoa estudar. Isso que o professor Félix falou, eu fui ler o Projeciologia, fui ler o Projeções da Consciência, porque ajuda a pessoa a compreender e entender alguns fenômenos que acontecem que ela não sabe dar nome para aquele fenômeno que ela vivencia. E quando ela começa a compreender, começa a fazer sentido para ela. Então, estudar é muito importante. E uma segunda que a gente vem percebendo nos cursos, né, que a gente ministra, e que é muito sério, a pessoa trabalhar com a memória, com a rememoração, porque o professor Valdo tinha uma expressão que eu acho bem interessante, que são os vigilambulismo, né? É o vigilambulismo. A pessoa está na vigília, mas é como se fosse um sonâmbulo. Então, se ela observar, se ela começar a aumentar o grau de lucidez dela, em qualquer dimensão, isso é um atributo da consciência, né? Então, por exemplo, o que foi que você ouvinte que está aqui, você que está acompanhando a gente, o que foi que você almoçou hoje? Você consegue lembrar? Qual foi a roupa que você usou ontem? Você consegue lembrar? Então, isso tem a ver com a capacidade de atenção. Se a gente tem atenção, a gente começa a rememorar. E isso faz uma diferença muito grande nesse estado de percepção, né? Alerta, tanto intra quanto extrafísico, né? E a gente sabe que a projeção lúcida é um atributo da consciência que tem a ver com o processo bioenergético, mas tem muito a ver com esse processo de atenção mesmo, né? Não sei se o professor Félix quer complementar. Não, e também, né, eu acho que o grande diferencial, fora, é evidente que tudo isso é ultra relevante, mas o grande diferencial dentro da conscienciologia é o trabalho com as energias, né? Então, o grande diferencial nosso é esse. Se existe assim um trunfo, vamos dizer assim, que podemos lançar a mão, é você trabalhar com as energias, saber estabelecer o estado vibracional, exteriorizar, absorver, enfim, transformando isso numa segunda natureza, isso ajuda demais, porque você, mesmo saindo, né, numa projeção consciente, você domina mais os processos, né? Você domina melhor, você percebe melhor as energias, isso amplia a sua percepção do ponto de vista energético, né? Mesmo para a pessoa que está se projetando pela primeira vez mesmo, se ela tiver uma sensibilidade energética, ela sabe se o tal ambiente ou tal pessoa é amigável ou não é, se tal ambiente é amigável ou hostil, enfim, essa sensibilidade a gente vai desenvolvendo, né?
Acho que Você tem uma entrevista aqui, né, Félix, onde você fala das bioenergias, né? Isso isso. influencia diretamente a projeção. Inclusive, a pessoa pode fazer mobilizações antes de se projetar, não é? Perfeito. É uma excelente das projeções que eu pessoalmente tive de forma mais impactante foi justamente através do estado vibracional, como a gente fala, né? Na verdade, foi altamente impactante para mim e também, ao mesmo tempo, foi assim, que me causou uma certa vergonha. Por quê? Porque eu sempre lia que projeção de consciência contínua, tal, é legal, no dia que eu tiver conseguir, tá tudo certo. Mas aí o que eu não conseguia me projetar direito, né? Tinha eventualmente uma vivência extrafísica, mas nada demais, né? E o que me causou, que eu vou justificar, é porque uma vez eu estava viajando e estava com muita saudade de casa, né? Estava 2 ou 3 meses fora no exterior. E aí eu, deitado, eu comecei a trabalhar com energia. Eu trabalhei assim cerca de 2 horas, aí tive uma projeção de consciência contínua. Fiquei com vergonha porque eu precisei ter muita saudade de casa, né, para obter isso. Normalmente eu não tenho essa tenacidade. Então, mas assim, foi inesquecível, né? Agora, uma coisa que é interessante é que todos nós vamos aprender a desenvolver essa habilidade, né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Não existe como a gente evoluir sem a gente aprender a sair do corpo com lucidez. Eu acho isso para a gente pensar, para a gente refletir, né? Que em uma hora ou outra a gente vai ter que se deparar com isso, né? Então, e foi depois que eu entendi isso que eu falei, quer dizer que não tem como fugir disso, não? A gente tem que aprender a sair do corpo com lucidez? Tem. Então, vamos trabalhar com isso. E não é só as bioenergias em si, é a pensanidade como um todo, né? O estado mental, é a condição íntima da pessoa, né? Como que ela está. Isso tudo vai influenciar também no tipo de experimento que ela vai ter fora do corpo, não é isso? É exatamente isso, né? O fenômeno em si, como eu falei, o fenômeno em si, claro que ele é impactante, mas assim, assim, o mais impactante mesmo é o alto impacto, quer dizer, a reciclagem que ele gera em você, né? Como a professora Alessandra mesmo falou, quando você tem, diz, quer dizer que existe algo a mais. Só esse existe algo a mais, descortina uma coisa, uma imensidão, né? Então, isso é o início do princípio de uma série de atributos que você pode desenvolver, que você pode... E isso te dá, ao mesmo tempo, dá uma certa... Como é que eu vou dizer? Dá uma certa ansiedade, mas, ao mesmo tempo, uma paz. Porque você sabe que a vida não é só isso, né? Então, e tem um longo trajeto para todos nós. Eu acho que não tem jeito. A gente tem que vivenciar, senão vai sempre terceirizar e teorizar, né? Que é a própria vivência do paradigma consciencial, né? Agora, a pessoa, ela pode fazer o que fora do corpo? Ela vai sair do corpo para quê? Que tipo de experiência que ela pode ter? Como é que ela pode fazer um planejamento dessas experiências? Que tipo de meta? Como é que funciona aí, assim, quando você quer sair objetivamente, não porque acontece fisiologicamente, né? Isso já vai acontecer, mas quando, olha, eu quero ter lucidez, então, mas para quê? É uma excelente pergunta, porque se a pessoa tem uma motivação, fica mais fácil, né? Se ela tem um alvo projetivo, fica muito mais fácil. A pessoa, assim como ela tem uma vida intrafísica, que ela pode planejar, que ela pode escolher o que ela vai fazer, ela também pode fazer isso na vida extrafísica. Agora, é claro que é muito mais inteligente a pessoa tirar proveito dessas vivências extrafísicas, né? E a gente entende que o que mais facilita, que tem um maior proveito evolutivo, é a autopesquisa, né? Que é um outro pilar do paradigma consciencial. A gente se projeta para quê? Para se conhecer mais. Então, a gente se projeta para a gente perceber quem a gente é,
A gente se projeta para a gente resolver conflitos íntimos, por exemplo. A gente se projeta para conversar com as pessoas, né? Se a gente quer, se a gente quiser, na verdade, né? Então, eu vejo que a maior vantagem de a gente se projetar é a gente se manifestar enquanto consciência, porque, na verdade, Rose, na verdade, né, que a gente acaba chegando a essa conclusão, nós somos consciências extrafísicas, a nossa origem é extrafísica. Nós somos consciências extrafísicas passando por um período de vida intrafísico. Então, a nossa essência maior, ela é extrafísica. Então, quando a gente se projeta, a gente volta a vivenciar mais essa essência extrafísica quem a gente realmente é, né? Então, às vezes aqui no intrafísico a gente coloca umas máscaras, uma maquiagem, né? Então, a gente pensa que é fulano, que é ciclano, enche o peito às vezes, mas a nossa realidade mesmo intraconsciencial não é essa. Então, a projeção ajuda a gente a entender isso. Fala, Félix. Não, então, eu diria assim, que é de mil e uma utilidades, né? Porque muitas vezes você, no dia a dia, você tem dificuldade com certas pessoas e tal, e se você tem mais lucidez, muitas vezes você vai encontrar com essa pessoa e vai se reconciliar ou vai melhorar, e provavelmente quando você encontrar novamente essa pessoa, as coisas vão estar mais fluidas, né? Outro aspecto também é que, quando a gente fala de extrafísico, na verdade, essa existência nossa intrafísica é quase que uma caricatura do que é do extrafísico. Porque, via de regra, em tudo quanto é cultura, tá? Pode ser na Bíblia, pode ser tudo quanto é... A gente vê o seguinte, que a grande angústia da humanidade é saber o que está acontecendo, saber o que vai acontecer, né? E extrafisicamente você é muito mais rico, né? Todas a experiência da humanidade, não só da experiência da humanidade, mas dentro da conscienciologia também, por que não dizer, a dificuldade sempre foi saber como trabalhar em conjunto com o extrafísico, como trabalhar em conjunto com os amparadores, né? E é justamente a projeção consciente é um fenômeno que te faculta a entender um pouquinho melhor, né? Então, dentro da Conscienciologia, nós tivemos inúmeras experiências, né? Aí no campus CAEC e tudo mais, né? Ninguém se esquece, né? De que quando os primeiros ditos laboratórios não eram para ser laboratório, né? Construíram aquelas casas, todo mundo queria fazer, né? Aí, de repente, ninguém entendia. Até que algum dia a pessoa aí é para ser laboratório. Na verdade, o professor Val tinha pensado para ser exposição, mas no final das contas caiu a ficha que tinha que ser laboratório. Ou seja, intrafisicamente a gente estava pensando uma coisa, mas extrafisicamente estava acontecendo outra coisa. Então, o extrafísico é muito mais rico e muito mais assim impositivo do que o intrafísico. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que a coisa se caminha para outro rumo completamente diferente, que é o caso do laboratório de CAEC, né? E os laboratórios estão funcionando em plena pandemia, mas a gente está aqui atendendo a pessoa que faz laboratórios a semana inteira. São os laboratórios de autopesquisa, né? Onde um deles, inclusive, é da projeção da consciência. Olha, nós estamos aqui agora no nosso horário de intervalo. A gente vai, então, chamar os nossos amigos patrocinadores e a gente vai voltar aqui falando com Félix Wong e Alessandra Nascimento sobre a obra Conscienciologia Notícia. Um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conscienciologia é notícia, é a obra que nós estamos hoje aqui debatendo, com os autores aqui, Alessandra Nascimento e Félix Wong. E a gente estava falando, então, de projeção da consciência, né? Que é aí o conteúdo que está permeando toda essa obra, que é a série Projeciologia, não é isso? E aí eu queria que vocês falassem o seguinte, tem um capítulo aqui falando sobre as dificuldades de se projetar, né? E como superar essas dificuldades. Aí eu queria que vocês dessem uma palhinha aí, como que a gente faz para poder a gente
conseguir superar essas dificuldades? O professor, existem assim vários itens pertinentes que a gente pode trazer agora, né? Falar das dificuldades. Por exemplo, beber bebidas estimulantes, café, depois de 5 horas da tarde, né? Acelera o cérebro e a pessoa não consegue relaxar, e aí ela prejudica a capacidade de atenção dela e o sono dela como um todo, e às vezes isso prejudica, né? Então, isso é um item aí básico. A pessoa não atender alguma necessidade fisiológica mesmo, pode prejudicar a lucidez extrafísica. Não trabalhar a memória, né? Então, tem alguns aspectos aí que são importantes que a gente pode destacar. Assistir filmes violentos, isso prejudica também a projeção. Mas o que mais prejudica, na minha opinião, assim, que a gente observa, né, é o medo. Eu acho que o medo, ele é o que mais, assim, é o que mais atravanca, assim, que dificulta, né? E o medo, na verdade, ele, na minha opinião, ele tem muito a ver com o desconhecido. Nós temos uma tendência de ter medo das coisas que a gente não conhece. Então, eu acho que ajuda muito a pessoa começar a estudar, começar a se informar, procurar fontes de confiança, né? Porque também tem muita historinha por aí, né? Então, acho que vale a pena procurar fontes de confiança. E aí eu vejo que a Conscienciologia ela é uma ciência que ajuda muito nisso, dá muita segurança. E a Conscienciologia também tem muita técnica, né? Outra coisa que dificulta é a preguiça, né? A pessoa tem preguiça, às vezes, de aplicar uma técnica, né? Eu quero sair do corpo com lucidez. Aí, primeiro dia, oba, tô lá motivado. Segundo dia, já não tenho mais tanta motivação. Aí, terceiro, quarto dia, a gente sabe, o professor Valdo comentava isso com a gente, que tem que ter persistência, né? Ele fazia a técnica de 50 vezes mais, repetia uma coisa 50 vezes até chegar na excelência, né? Então, eu vejo que são alguns aspectos interessantes. Félix, quer complementar? Não, mais uma vez eu queria trazer o aspecto energético, né? Então, por exemplo, muito do medo, muito da insegurança, por que dizer não, por que não dizer, é muito devido ao nosso passado, né? O passado de passividade, né? Em toda a humanidade, todas as linhas de conhecimento, a maioria, pelo menos, tem muita passividade. Então, sempre colocando nós, os humildes, e os outros lá, os santos, etc., lá em cima, né? Então, toda a humanidade caminhou no sentido de ser muito passivo, né? Ser muito inocente, muito. Então, o que a Conscienciologia traz, né? O sopro novo da Conscienciologia, não, você pode, você tem essa capacidade. Se você trabalhar as energias, você tem essa capacidade, você vai conquistar a sua autonomia, né? Então, essa autonomia, que é um sopro completamente novo, né? Que é na contramão de todas as linhas de conhecimento. Então, a manobra do estado vibracional é uma manobra tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa e tão libertadora, né? Então, se você domina o estado vibracional, a projeção passa a ser praticamente uma consequência, e você sai com uma tranquilidade, uma lucidez, no sentido de que você se garante, vamos dizer assim, né? Com o seu estado vibracional, você consegue ter não só autonomia, mas mais segurança. Então, assim, ele é muito mais que mil e uma utilidades. Na verdade, é ele que descortina toda a vivência extrafísica, né, multidimensional. Então, não sabe onde investir? Invista nas energias, invista em trabalhar com as energias. E vai melhorar também a sua tranquilidade. Por exemplo, no lugar onde você se projeta, se você trabalha com energia, se você exterioriza suas energias, transformando seu quarto numa bolha, né, numa bolha com as suas energias, você com certeza vai poder fazer seus experimentos de forma muito mais tranquila, porque o ambiente é literalmente seu, né? Agora, Félix, você falou aí, encaixa bem o princípio da descrença também, né? Se a pessoa ela aplica o princípio da descrença no seu dia a dia,
isso vai ficar íncito na consciencialidade quando ela tiver uma experiência fora do corpo, até para ela não, vamos dizer assim, cair né, nas ilusões, né, nas Perfeito. beatices ou sei lá, né? Outras Perfeito. condições em que a pessoa pode ser iludida, né? Se ela não tiver um senso de experimentação, né? Esse é outro aspecto assim fundamental, de você tomar as rédeas, né, da sua vida, do seu destino, né? Porque, mais uma vez, eu falei pelo viés energético, mas pelo viés assim do princípio da descrença, o fato é que nós sempre fomos doutrinados, domesticados para ser bonzinho, né? Então, tipo assim, você me obedece que você vai chegar nos céus. Você faz isso que esse que é o correto. Então, a gente vem sendo domesticado a inúmeras existências, e aí eu estou falando de várias existências, para a gente ser obediente, né? Para a gente acreditar. Então, o princípio da descrença não, justamente vai na contramão de tudo isso. Espera aí, deixa eu ter a minha experiência, né? Isso faz uma diferença enorme. Nossa, isso aí. E assim, eu acredito que quem domina isso, introjeta isso, daí para frente, as demais existências provavelmente seguirão um rumo muito melhor, muito mais evolutivo, né? Agora, tem consciências que já se projetam com facilidade, bebem café 10, 9 horas da noite, se projeta. Então, isso é muito particular, né? É muito pessoal de cada um. Então, a gente fala isso como otimizador, mas cada um tem um nível de projeção, de capacidade, que já trabalhou, na verdade, a gente sabe que já vem trabalhando, às vezes a consciência já atingiu esse nível de maturidade ou de capacidade, porque ela já fez isso antes, né? Agora, vocês têm um capítulo aqui onde vocês falam de interassistencialidade. O que é a relação aí que vocês fizeram, né? A Alessandra, acho que falou sobre isso, né? Qual é a relação da interassistência com a projeção da consciência? Uma analogia bacana para a gente entender isso é o seguinte: a pessoa que só tem a percepção intrafísica, ela tem um limite de percepção, é isso daqui. Quando ela se projeta, amplia. Ela começa a ver as interrelações que, a princípio, uma monovisão míope da vida intrafísica permite, né? Então, a projeção, ela facilita a comunicação. Você pode, por exemplo, se projetar, conversar com uma pessoa que você tem uma certa dificuldade, já ir alinhando com essa pessoa, se posicionando com essa pessoa. E quando você vai conversar com ela no intrafísico, as coisas já estão mais ou menos resolvidas, né? É para chancelar, né, a conversa. Eu acho que o mais sério é você conseguir ter uma visão mais ampla dos acontecimentos, que a projeção permite, né? É como se você conseguisse sair de um cenário, né? A vida é aquele cenário, você sai daquele cenário e enxerga de fora. Aí você consegue ver outros ângulos que você não está vendo só por causa da sua visão intrafísica mesmo, né? Mais limitada. Eu vejo que um principal vínculo, né? O principal alinhamento que a gente consegue é esse. Não sei se Félix gostaria de complementar. Eu vejo assim que a projeção é um mega instrumento para você se conhecer melhor. Então, e você se conhecer melhor é que te leva naturalmente ao processo da autopesquisa, né? Você vai se pesquisar como é que você funciona. E se você não precisa ser muito profundo não, só você pesquisar um pouquinho de si, cada um de nós, você vai ver que a gente não está com essa bola toda, né? Nós temos traços difíceis de serem trabalhados, mas a gente cai na real, vamos dizer assim, no nosso real status. E o simples fato de você entender isso é que aí vem aí outro dito, né? Outra frase que se usa muito na Conscienciologia é: o menos doente assiste o mais doente. Então, você mesmo assim, você tem a capacidade de ajudar os outros, de assistir. Você tem o dever de assistir os outros, né?
Então, esse nivelamento, essa autodosificação de como é que você está, naturalmente capacita a ajudar o outro. E quando você entra no processo da interassistência, não é de forma alguma de forma magnânima ou soberba, muito pelo contrário. É você, ao reconhecer suas fraquezas, suas dificuldades, é que assiste. Né? O outro, quando vê, diz, caramba, eu também tenho isso. Então, aí cria o link. Né? Não adianta você querer fazer a interassistência, você lá no topo e o outro lá embaixo. Não é por aí. É justamente o que nos iguala, é o que nos torna humanos. São as nossas falhas, a nossa capacidade de superação. Acho que é isso. Agora, você, Félix, tem um capítulo aqui que você dá uma entrevista sobre viragem assistido-assistente. Eu queria que você aprofundasse aí como que é esse mecanismo, né? E como que a pessoa ela se situa entre ser assistido, ser assistente, como é que isso ocorre? Isso aí, na verdade, decorre justamente do processo da autopesquisa, né? Então, você no início, pela nossa insegurança, a gente pede muito mais que qualquer outra coisa. Né? A gente fica pedindo, puxa, seria bom isso, seria aquilo, por favor, me ajuda a isso. Você acha que eu tenho algum problema? Então, você começa a estar sempre pedindo, né? Isso resvala até um pouquinho na autovitimização. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Me ajuda aqui, me ajuda ali e tal. E assim, eu uso muito esse exemplo dentro das nossas famílias, né? Dentro da família. Ninguém tem família simples. Para começar, ninguém tem família simples, né? Então, todas as famílias têm sua complexidade. Só que o que acontece é dentro do seio familiar, muitas vezes você já criou aquele hábito de pedir para si. Não, isso está errado, fulano está errado, eu que estou certo, como é que podem me tratar assim? Então, muitas vezes as pessoas passam uma existência toda cobrando. Né? Só que quem faz um pouquinho mais, é um pouquinho mais lúcido e faz um pouquinho de autopesquisa, chega à seguinte conclusão, que não é óbvia muitas vezes, parece óbvio, mas não é. Eu falei, caramba, eu estou no meio desse seio familiar, não é à toa. Agora, se eu me considero um pouco melhor que os demais, o menos doente assiste o mais doente. Se eu sou menos doente e eu estou nesse seio familiar, eu tenho mais é que ajudar. Então, quando cai essa ficha, que causa essa viragem. Essa ficha que talvez seja fundamental, seja no seio familiar, seja em qualquer contexto. Se eu sou um pouco melhor, em alguns aspectos, nem em todos os aspectos, em alguns aspectos, minha obrigação é assistir, é ajudar os demais. E essa virada que faz a grande diferença. Né? E isso em tudo quanto é aspecto. Por exemplo, isso meio que reproduz o que acontece na trajetória do ponto de vista psicológico, né? Psíquico, de uma criança que se torna adolescente, depois se torna adulto e chega à conclusão, caramba, eu estou no meio dessa família, não é à toa, e hoje eu sou mais maduro, então eu tenho mais é que assisti-los, tenho mais que ajudar. Não adianta ficar cobrando eternamente meu pai, minha mãe, meu irmão, porque eu sou mais lúcido. Então, minha obrigação é assistir. Então, essa que é a grande virada. A Alessandra quer complementar? É que essa ideia de assistência, a gente sempre no programa tem muito a ver com esclarecimento, né? E o que é esse esclarecimento? Quero que a ideia da reflexão, de gerar algum tipo de análise para a pessoa, né? Aí eu lembrei de uma projeção, não foi comigo que aconteceu, mas ele ilustra bem isso. A pessoa foi convidada, né, a ir para o extrafísico, projetada, e aí ela chegou, a consciência que estava acompanhando ela falou no ouvido, joga energia, né? Então, ela ficou lá jogando energia numa consciência que estava dormindo. A consciência abriu o olho e se assustou com aquela pessoa que estava ali, né? Aí, ela se assustou, ela
fez assim com a mão, aí apareceu uma garra e ela saiu arranhando a pessoa, né? Aí virou uma confusão, né? Aí quando ela se assustou, que ela viu isso daí, ela viu que não estava dando certo, ela saiu correndo. E a pessoa queria fazer assistência, então ela pegava assim, ó, como se fosse um bloco de energia, e ficava jogando na pessoa, né? Aí o amparador me olha, fazer assistência não é jogar pedra. Então, às vezes, é um mico, né? Que a pessoa aprende, porque acontecem cenários extrafísicos para o aprendizado, né? Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Então, é bem, bem interessante isso, os proveitos que a gente pode ter quando está projetado. Esse é não, esse é um eterno aprendizado, realmente. Por exemplo, eu sempre trago o meu exemplo, assim, quando a gente começa a querer virar assistente um pouquinho melhor, né? Geralmente existe ajuda, que são os amparadores, né? Então, por exemplo, eu queria ser professor de Conscienciologia, né? E aí num evento que eu fui, eu senti raiva de uma pessoa. Quando eu senti raiva daquela pessoa, aquela noite foi a pior noite, que eu não consegui dormir nada, né? Então foi assim, no tapa, dizendo assim: você quer ser professor? Então você tem que ser aquilo que você diz que é, né? Então, o professor Walter sempre dizia: não pensa mal. E eu recebi uma lição na cara, né? No ato. Pensei mal, acabou. Quer dizer, tive uma péssima noite. Então, a gente tem uma preceptoria, uma parapreceptoria, quando a gente decide fazer alguma coisa nesse sentido, né? A gente está aqui nos minutos finais do nosso programa. Eu queria ver se tem alguma mensagem, né, final aí que vocês queiram passar para o pessoal que está nos acompanhando, para a gente poder encerrar aqui nosso programa de hoje. Bom, eu só informar o seguinte, então, que esse livro, na verdade, foi um longo trajeto, né, porque a gente não tinha experiência, né, foi um longo trajeto, mas que, assim, no final das contas, a gente pretende atingir não só o taxista, como eu falei, né, no início, mas o público mais leigo, que querer efetivamente enveredar na autopesquisa, na projeção, no entendimento da Conscienciologia. Mas esse livro, só informar, então, que ele já foi traduzido para o espanhol, né, e para o inglês. Então, a nossa pretensão é que possa realmente ajudar, né? Ajudar nesse sentido. E é sonho de consumo meu e da professora Alessandra da gente fazer um curso-livro baseado nisso, né? Que a gente deve realizar esse ano, né? Mas, assim, no mais, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade aí da divulgação e da gente poder falar, e é muito prazeroso isso. Então, muito obrigado aí. Se você gosta de pegar na obra, ler, você pode comprar pela Editares, mas ele também está em acesso gratuito, pelo download gratuito, pelo site da Editares também, né? Então, fica de... shopcons.com.br. Então... Gente, eu agradeço imensamente aí a participação de vocês, né? Muito rico hoje o programa. E eu queria lembrar você aí que está nos acompanhando que, gente, a pandemia continua, por mais que tenha vacina, a gente precisa manter os cuidados, porque cada vez estão vindo cepas diferentes, né? A gente está aí perdendo pessoas amadas, a gente está correndo o risco de transmitir essa doença para as pessoas que são mais sensíveis. Então, a gente vale aqui sempre estar reforçando aos cuidados, né? Não é porque tomou vacina que a gente vai deixar de usar máscara. Por quê? Porque se a gente pegar, a gente pode estar, né, não sentindo sintoma nenhum e a gente transmitir, então, para outras pessoas. E essas pessoas podem não sobreviver, inclusive, não é? Então, cuidado com nossos entes amados e cuidados com a gente mesmo. Álcool gel 70, máscara e distanciamento, né? E vacina, gente. Então, semana que vem estaremos aqui trazendo mais um livro para a gente debater. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado que vem. Obrigada a todos. Obrigado. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.